Bom, depois de tantos elogios, eu e a Samantha estamos desmanchadas. Mas eu acho que a Samantha merece todos os elogios, porque realmente ela corre atrás, ela faz e ela executa. E você ajuda muito o braço direito. Então, é uma alegria participar desse programa, que vai falar para todos, homens e mulheres, candidatos, pré-candidatas e não candidatos. Muito bom, muito prazer estar com vocês. Vamos ter uma noite proveitosa e, espero, divertida. Espero também, Marta. Esse projeto Conexão 1º de Maio é justamente para levar para as pessoas a formação política através dos meios virtuais, né, que hoje a gente só pode socorrer disso, os meios digitais, e a gente tira dúvidas, a gente leva cursos, workshop, e a gente faz essas lives também, fazemos essas entrevistas para engrandecer o nosso público, para empoderar nossas meninas, as nossas mulheres que adoram vocês. E a minha primeira pergunta vai para a Marta. E, Marta, você é um exemplo dessas mulheres que querem atuar na política. Para você, qual foi o seu principal desafio na sua trajetória e qual é o principal desafio das mulheres como agentes políticos hoje? Bom, o meu pessoal, para entrar na política, foi porque eu não queria ser política. Nunca passou da minha cabeça ser política. Eu não tinha nenhuma afinidade com a vida política, eu era casada com política, eu comecei muito tarde na vida de eleição política, com 48 anos. Né? Esse é o momento que as pessoas já estão no ápice, eu estava entrando para deputado federal. Então, é porque eu não queria ser, não tinha vontade. Por causa da TV Mulher, que foram 8 anos, né, diários na televisão, 6 na Globo e 2 na extinta Manchete, o partido que eu estava queria muito que eu fosse candidata, porque era um nome muito conhecido. Mas eu não pensava isso, eu pensava que na televisão eu fazia muito mais. E tenho certeza que eu fiz muito na televisão, né? Não tenho nenhuma falsa modéstia em relação a isso. Mas depois chegou um momento na vida que tudo que eu tinha feito na televisão, de poder falar, explicar, ser combativa, ter muito sucesso nessas questões, muito ibope, muito tudo, ter publicado vários livros, eu percebi que alguém tinha que fazer lei para a mulher, né? Que eu percebia que as mulheres estavam numa condição de extrema inferioridade, eu não sabia bem que lei, mas tinha que fazer alguma coisa, e que era no nível de lei, não era mais falar na televisão. E a outra era direitos plenos de cidadania, na época era LGBT, que na TV Mulher, para mim, veio com muito impacto por causa do desespero das pessoas que eram gays e que falavam que não podiam se dizer gays para a família, tinham que ficar escondidas, não podiam ter identidade, viviam uma situação de desrespeito para si mesmo terrível, autoestima baixa. E tinha as mães que diziam: meu filho é gay, o que eu faço? O que eu faço para mudar? Ou então, mãe, meu filho é gay, meu marido não aceita. Eu via que aquilo tinha que ter um jeito, que as pessoas tinham que ter direito a poder ser o que elas eram. Então, eu falei, bom, então é lei. Então, eu resolvi, bom, meu marido já estava bastante tempo em Brasília, meus filhos já estavam adolescentes e eu percebi que também o que eu podia fazer como cidadã em televisão, em mídia, tal, tinha um limite. E que eu ia passar lá 4 anos, e depois eu ia voltar e ia continuar meu consultório, que eu gostava muito, e era lotado, e era ótimo, e era minha vida. Mas não foi assim, porque o destino, isso é importante falar, principalmente para as pré-candidatas, né? A gente planeja de um jeito e sai de outro, né? Então, se um dia na minha vida, de mocinha ou de mulher madura, fosse falar que eu ia ser prefeita de São Paulo, eu ia dizer que você estava ensinando. Mas a vida não é assim. Existe uma coisa na política, em toda situação, né? Mas na política é muito forte, que se chama o imponderável. E o imponderável acontece, ninguém espera. E o imponderável gera situações que mudam, são mudanças de rumo na vida. Né? Cada uma de vocês, pré-candidata ou pré-candidato, deve estar pensando por que eu resolvi entrar na política. Cada um tem um motivo, né? Eu expliquei os meus. Mas podia não ter sido desse jeito também. Eu podia ter resolvido voltar para o consultório e deixar a vida continuar. Mas eu resolvi que eu ia fazer essa luta. E, olha, graças a Deus, eu resolvi, porque me deu uma satisfação, foi muito gratificante.
Mas, Marta, você fundou o Grêmio Estudantil do Colégio Sion e foi a presidente desse Grêmio, não foi? Sim, E era bem na época da sim. ditadura. E hoje, o que você aconselha essas mulheres hoje para fazer diferente, para serem agentes políticas hoje? Olha, hoje a situação é assim, não é hoje. Para você ser política, você primeiro precisa tomar decisão. Não é uma decisão fácil. Para a mulher, 10 vezes mais difícil. Eu estava pensando, nesse momento de pandemia, muito mais difícil, porque para a mulher está sobrando o trabalho doméstico, que sempre sobrou, mas agora está muito mais pesado para a mulher. Pergunta para a Semana, que tem um casal de gêmeos, o que ela está achando, como era a vida dela antes da pandemia e como ela é a vida dela agora. Imaginou se fosse candidato, o que estaria sendo. A gente já sai numa corrida para a política em desvantagem, por mais que agora tenha cota, por mais que agora tenha um recurso que antes não tinha. Mesmo com pandemia, quando chegar agosto, né, as pessoas já vão estar. Eu sei que na periferia os vereadores já estão à toda falando irresponsavelmente, muitas vezes, todos com máscara, mas em lugares que não tem máscara. Entende? Mas as pessoas é como se tivessem que. Não pode perder tempo. É uma loucura, não pode perder tempo, mas pode perder a vida. Ou pode deixar alguém da família perder a vida, ou ter uma situação muito ruim. Então, eu percebo que as mulheres vão entrar no corpo a corpo, não sei se vocês concordam, né? Quem está me assistindo, as duas que estão aí no nosso debate, que as mulheres vão ser muito mais cautelosas para entrar no corpo a corpo da rua, porque elas pensam mais, elas cuidam mais, elas a vida inteira cuidaram das crianças, dos idosos, dos doentes, elas têm algo diferente, que não é melhor nem pior do que o homem, é diferente. Esse diferencial, se você chega num poder, tipo uma deputada, uma vereadora, uma governadora, uma presidente, você tem uma visão, se você leva isso que as gerações anteriores cuidaram tanto e nos alijaram do poder, se você chega lá com isso, você pode fazer uma transformação incrível. Olha, os projetos de mulher mais importantes que eu acompanhei a vida toda, né, foram feitos por mulheres, os que afetam a saúde das mulheres, é uma sensibilidade diferente, entende? E isso eu acho que nos coloca como muito importantes para serem escolhidas como candidatas, porque faz diferença. Faz diferença quando perguntam, faz diferença? Não tem nenhuma bronca de dizer, olha, gente, faz diferença sim ter mulher. Além do que, somos 52% da população e a representação é 10, 12%. O que é isso? E mulher negra, mais ainda, porque a representação é muito menor do que a mulher branca, e elas são a maioria da população, a maioria dos 52% são de pessoas negras. Né? Então, nós temos que ver que no Brasil tem toda uma situação de desigualdade que ficou muito visível com a pandemia, já era, mas agora é falada, e, ao mesmo tempo, tem concomitantemente, né, nessas semanas que antecedem a eleição, que estão agora todo mundo falando, uma voz, né, que eu sempre fico confusa, porque eu falo uma voz negra, mas tem muitas mulheres feministas negras que querem uma voz preta. Então, não sei, eu vou falar negra porque eu sempre usei negra, mas uma voz negra das mulheres que é fortíssima hoje, né? E que está tendo uma repercussão gigantesca. Sim, nós temos o Black Lives Matter, que, claro, teve um impacto, mas nós estamos vendo muito mais agressão ao negro ser publicada. Hoje mesmo tinha no jornal uma mulher, aliás, acho que ela é negra também, que um homem, eu não sei se ela é negra, precisa ver, mas ela é mulher, um policial com pisou no pescoço dela, né? No pescoço dela. Então, eu acho que essa eleição para as mulheres vai ser difícil, mas eu acho que não tem que desanimar, porque, por mais difícil que seja, as mulheres estão na pauta. E vamos aproveitar essa dificuldade das mulheres, a Samantha, que foi recentemente mãe de gêmeos, né? Pelas gracinhas daqueles meninos que a gente ama de paixão.
E a mulher já tem dupla jornada, às vezes tripla jornada. Imagino mãe de gêmeos, então a dificuldade. Para você, Samantha, você acha que a maternidade dá uma perspectiva diferente para a mulher como atuar na política? Ela tem uma visão diferente? E essa jornada dupla ou tripla, às vezes, é um obstáculo ou é um estímulo para promover a mudança? Então, gente, é de dois, é complicado. Muito. Eu acho assim que ajuda, né, quando a gente é mãe, para a gente ter um olhar vai para a política, sendo mãe, a gente tem um olhar muito mais empático com as pessoas, né? Porque a gente quer para os filhos das outras pessoas aquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? Então, automaticamente você faz o seu melhor, né? Então, mães, mulheres, mães na política, com certeza faz a diferença, né? Em qualquer área que seja na política é importante. E eu acho que é um obstáculo e é um estímulo. Um obstáculo porque você é mãe, então você é um outro trabalho, né? Você ser mãe. E quem é mãe normalmente cuida da casa também, né? Então hoje em dia a gente sabe que a questão do parceiro ajudar já evoluiu bastante, né? A gente vem evoluindo com isso. Hoje em dia as mulheres não aceitam mais a ajuda do parceiro, né? Porque não é uma ajuda, é o cumprimento do seu papel. Então, as mulheres vêm cobrando isso dos homens a cada dia mais. Eu acho que isso é super importante. O homem pegar o seu poder de pai, de parceiro, de marido e exercer a sua função, né? Porque a mulher assim vai ter mais tempo também para ela, vai ter mais tempo para exercer o trabalho dela, né? Então é um estímulo, né? Ser mãe e é um obstáculo se você dependendo, se você não tem essa rede de apoio, se você não tem essa parceria dentro de casa. Mas eu acho que é importante a gente a cada dia cobrar e lutar por isso, né? Então um exemplo que eu acho que defendo é que acho que a licença maternidade não tem que ser a maternidade, né? Tem que também ser para o pai, porque o pai tem que sim participar daquilo, porque hoje em dia a gente vê bastante mulheres nessa época de pandemia falar que o marido simplesmente pega, né, o seu computador, o seu celular, vai para o escritório, vai para uma sala, fala, tudo bem, estou indo trabalhar, beijo, tchau, né? E as tarefas de casa tá com ela, as tarefas dos filhos tá com ela, e ela também tem que trabalhar, e ela também tem que fazer as coisas, então ela tem que rebolar, né? Para se virar para fazer isso, então assim, a gente consegue, isso é fato. E se a gente vai para a Tem política. uma coisa, Samantha, que eu quero te perguntar. Por exemplo, eu sempre observei que nós mulheres somos capazes de fazer 350 coisas ao mesmo tempo. Um exemplo que você pode dar, por exemplo, a mulher está mexendo no feijão, sei lá, no arroz, no feijão, aí ela está olhando a criança, aí ela está falando com a vizinha do lado de lá, aí ela está manda entrar o empório que trouxe não sei o quê. A gente é capaz de fazer multiuso, né? Multifuncional é melhor. E o homem ele é muito mais focado, né? Ele começa a fazer, e se você fala qualquer coisa, ele se embaralha. E isso não é uma coisa de maldade, é uma coisa de aprendizado de gerações. De gerações. Você tem filhos gêmeos, são homens, né? Os dois meninos. Tem coisas que você vai ter que, por exemplo, o que eu vejo, não vai mudar se você não teria, por exemplo, se tem um casal, um menininho e uma menininha de 8, 9 anos, aí a mãe fala, fulaninha, tira a mesa. Aí o João fala, eu estou indo andar de bicicleta. A mãe, está indo andar de bicicleta. É assim que aprende errado. É assim que aprende errado, né? Mas então eu acho que a educação vai fazer uma diferença gigantesca nesse momento, né? Eu acho que se as mães tiverem essa consciência, né? Primeiro para cobrar, né, e para exigir dos seus parceiros isso, esse comprometimento, não é essa ajuda, porque não é uma ajuda, é um compromisso, né, antes de terem um filho e depois de terem um filho, acho que tem que cada um cumprir o seu papel realmente. E quem é mãe de meninos, né, tem esse papel justamente de falar que ele tem que fazer as coisas, não é para a mamãe, né, é para todo mundo, como diz a Denise, né? Não é comprar pão para a mamãe, vai comprar pão para todo mundo comer, inclusive você, né? Vamos ajudar com as coisas casa, vamos ajudar, porque não é para a mamãe, né? Todo mundo usufrui disso. Então, sim, temos quem é mãe, eu sou mãe de meninos, eu acho que a responsabilidade de criar homens empáticos, homens não machistas, né? Homens que tenham essa consciência que a mulher não é menor, não é maior, mas é igual, né? Dentre as suas particularidades são iguais, merecemos ser tratadas iguais. E quem é mãe de menina tem a tarefa de dizer para a menina justamente isso, né? Que tem que sim se posicionar e cobrar isso dos homens. Então, é um obstáculo. Mas sabe por que eu falei também? Sabe por que, Samantha, também que eu falei dessa coisa que a gente é multifuncional? Porque talvez
essa capacidade que nós temos, ela vai ajudar as candidatas, porque a gente é muito inventiva, porque como a gente sempre teve que dar conta de tudo, né? Inclusive, por exemplo, dinheiro curto. Quem toma conta do dinheiro curto não é o homem, é a mulher que diz para onde vai o dinheiro, que diz isso pode, isso não pode, não dá para gastar mais, para com isso. A mulher põe ordem no circo. Ao mesmo tempo, ela cria possibilidades, desde fazer um almoço, um jantar com quase nada e ficar bom, até fazer a roupinha virar milagre para durar mais do que daria para durar. Então, essa capacidade de criar uma possibilidade da campanha, não só do digital, de fazer coisa criativa, não custa caro você fazer uma chatice, fazer uma coisa criativa, né? É uma coisa criativa, uma coisa instigante, você pensar exatamente, isso serve para os candidatos homens também, alguma coisa que poderia fazer diferença, né? E para o pau, né? Não ser em cima do muro, porque em cima do muro não chega em canto algum, né? Você ser uma pessoa que a pessoa reconhece, essa fulana ou esse fulano vai fazer diferença. Ele está querendo ser vereador ou está querendo ser vereadora, o que ele vai fazer lá? Você sabe que a pessoa é eleita com uma bandeira, mas quando você chegar lá, você tem que estudar bastante coisa e se aprimorar. Mas você tem que ter uma bandeira para carregar, porque ninguém vota em alguém que eu não sei o que vai fazer lá. É muito bom, é muito preparado, é muito preparada. E daí, querida? E daí? Vai fazer o quê? E a pergunta não é geralmente que o eleitor faz, vai fazer o quê para São Paulo? Infelizmente, não é. A pergunta é, vai fazer o quê para mim, eleitor? O que vai fazer para o meu bairro? O que vai fazer para a minha criança? O que vai fazer para o ônibus que eu pego todo dia? O que vai fazer para essa cidade ter luz direito, iluminação, o calçamento na minha rua? É isso que as pessoas perguntam. E mesmo quando tem uma eleição que não é para lidar com o calçamento nem com a luz da luz do bairro, as pessoas se preocupam o que essa pessoa simboliza para mim. Os empregos, como é que vão ficar? E mesmo quando a pessoa tem um poder limitado na criação de empregos, o vereador pode até fazer algumas coisas, mas não vai depender dele, a economia nacional. Mas a pessoa fala, esse cara vai ter condição de ajudar a ter emprego aqui no meu bairro? As pessoas vão perguntar isso. Então, Marta, deixa eu aproveitar que você falou de emprego, que a Nélia de Souza mandou uma pergunta para nós assim. Boa noite, Marta. Nas grandes crises do Brasil que atingiram a economia e o desemprego, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. Hoje, ela está se repetindo isso, porque sempre as mulheres são demitidas. Como preservar os postos de trabalho das mulheres? Tem alguma sugestão em meio a essa pandemia de como preservar? Não tenho nem sei, mas a gente pode pensar junto, né? Eu acho que você tem razão numa constatação, nós somos as primeiras demitidas, e o que é pior, nós somos os piores salários e somos os primeiros a ser demitidos, né? O que mostra que nós somos uma força de trabalho que não é tão valorizada, porque os mais valorizados acabam ficando. Ou porque somos mulheres, e que também já é uma coisa na testa de desvalorização quando você concorre para qualquer coisa, para vereador, deputado ou para o emprego, né? O cara vai preferir o homem. Então, nós temos sempre, infelizmente ainda nós temos que sempre ser muito boas, melhores do que o restante. Tem que ter um esforço a mais. E agora é difícil, numa pandemia, você fazer esforço a mais. Me explica como. Você já está fazendo esforço a mais em casa, né? Então, eu compartilho a indignação dela, mas eu não teria também uma resposta assim pronta do que nós podemos fazer. Eu acho que isso vai mudar eventualmente, porque... Deixa eu fazer uma digressão aí. Eu acho que nós estamos mudando tão rápido, mas tão rápido, que o que a gente vai estar falando agora, daqui a 10 anos, vai parecer a idade da pedra. É um momento de transição do mundo, né? Nós estamos vivendo uma das grandes transições da história. Só que antes, você sabia que estava mudando, mas a gente sabia o que ia acontecer. Agora, nós estamos mudando para o desconhecido. Nós não sabemos para onde nós estamos indo. E o que dá mais angústia é porque nós estamos nesse momento onde nós não sabemos, nós percebemos que o mundo está mudando. Por exemplo, eu leio 10 notícias por dia, 5 jornais, não sei o quê, de repente a minha cabeça fica assim, eu falo, estou enlouquecendo, não quero nem saber, muita informação, né? Bom,
Só que a gente não sabe para o que fazer com essa informação, o que vai acontecer com essa informação, para onde caminha, não onde caminha o Brasil, onde caminha o mundo, né? E tudo isso com doença, que é a pandemia, e tudo isso com um presidente maluco que fala aquelas coisas e não usa máscara. Então, dá mau exemplo, né? Não é Como pouco, um líder, gente. um líder, né? Não pode dar mau exemplo. Ele é o primeiro a ser exemplo, né? Eu Tem que ter esse acredito um líder equilíbrio. Como a gente está é exemplo, completamente né? Para os filhos responsável. também. Como a Samantha estava falando, né? Da criação. Eu lembro que ela me marcou muito na fundação. Um dia que eu perguntei, o Paulinho ajuda a criar as crianças, a cuidar, dar banho? Ela falou assim, não. Dá banho, sobre. Ajuda não. Ele é pai, ele tem obrigação. Eu falei, poxa vida, é verdade, ele tem obrigação, porque ele é pai, mas a gente, na cabeça da gente, nós que somos mais experientes, né? Não vou falar mais velha, não. Na nossa cabeça, a gente pergunta se ajuda. Né? Mas ela falou, não, é Que obrigação. bonzinho, né? Que anjo, vou agradecer. Ele é um amor, ele ajuda. E aí a gente É um entra doce. nesse machismo, né, Marta? E é mais uma pergunta que eu tenho, que se o ambiente político partidário é machista. Claro que numa fundação, acho que a Samantha é a primeira mulher presidente de uma fundação partidária. Também é uma luta enfrentar isso, né? Ter essa força de enfrentar. Marta, você sofreu alguma discriminação quando começou a atuar na sua vida política? Porque hoje eu tenho certeza que o machismo não te pega mais. Mas tenta, deve ser, com certeza. Pelo seu poder, eu acho que ninguém enfrenta, e nem enfrenta a Samantha. O machismo também não vem para cima dela, Não, porque ela a gente enfrenta também. ela se posiciona de tal maneira que não enfrenta. Você acha que mudou isso? Você sofreu muita discriminação? Eu sofri, apesar que, como eu sempre fui uma pessoa que muito peremptória e falo as coisas claras e o que eu penso, isso muitas vezes deixou as pessoas um pouco inibidas de falar alguma coisa que falaria para uma mulher talvez mais frágil, ou mais doce, ou mais delicada. Eu nunca tive imagem de delicada, né? Mas eu tive várias experiências. Eu posso te contar uma que me marcou muito. Quando a gente tomou posse, a situação, depois do Maluf Pita da cidade, a situação financeira, a dívida da cidade, o abandono da cidade, o caos, não sabia nem por onde começar. E a situação financeira era muito difícil. E tivemos a ideia, o João Saad, que era o secretário das Finanças, de fazer um encontro com o PIB de São Paulo, que é o PIB brasileiro, né, na verdade. Então, foram os diretores de banco, foram as pessoas mais importantes economicamente, para discutir o assunto. Aí o João falou assim, o João não é uma pessoa machista, mas é que é de outra geração, isso escapa. Então, assim, fazer o seguinte, prefeita, se abre a conferência, era uma mesa grande, abre, conversa, né? Explica um pouco por que nós estamos fazendo isso, e aí eu entro e dou os números, falo tudo. Eu falei, tá bom, e eu sou o Bibelô, você esqueceu. Você esqueceu o quê? Que eu ganhei a eleição e que eu estudei tudo isso, eu passei várias coisas para você. O que é isso? Eu não vou ficar de enfeite nessa reunião. Aí eu falei, você vem, você fica, quando tiverem questões, eu passo muitas para você, porque acho que você tem que participar e você é uma pessoa bastante respeitada. Tal. Bom, a reunião foi um êxito, acabou. Passaram 2 dias, me ligou uma amiga. Ai, meu marido achou que foi o máximo a reunião, ele ficou muito impressionado. Eu falei, a situação da cidade é um caos. Ela falou, não, que você sabia todos os números. Sabia todos os números. Nossa, que inteligente, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para a Samantha também, você como presidente da fundação, que queira ou não, né, é vital dentro do partido político que faz a formação política. Você, Samantha, você já se sentiu discriminada por ser mulher e estar numa posição de liderança? Já passou por alguma situação dessa? Eu faço das palavras da Marta as minhas, assim. Acho que eu tenho cara de fofa, mas eu não sou tão fofa, então as pessoas não têm muita coragem de falar para mim, né, algumas coisas que pensam, né, enfim. Mas eu acho que culturalmente, né, socialmente já é
uma discriminação natural de ver mulheres, né, na política, né? Então, os nossos direitos políticos são muito recentes na história, né? Então, se vemos ainda hoje a questão da discriminação racial, o que dirá da discriminação com as mulheres, né? Que é muito mais recente ainda o nosso direito, né, de participar da política. Então, eu acho que é automático, como a Marta falou, às vezes nem é a intenção, né, da pessoa fazer alguma crítica por ser mulher, mas já faz, porque culturalmente já é difícil termos mulheres na política, muito menos mulheres, né, em comandos das siglas, né, nas diretorias dos partidos ou das fundações, né? Então isso já é uma coisa automática. Acredito que a gente tem que, nosso papel é desconstruir isso, né, e dizer que estamos ali para fazer, independente do gênero, né, do sexo que a gente tem. Enfim, então acho que não enfrentei muito isso, eu particularmente, até porque o Solidariedade é num partido novo, nosso ideário é novo, né? Temos bastante mulheres na fundação, inclusive, né, Dê? A maioria das pessoas são mulheres que trabalham com a gente, então a gente vem pregando isso, levando, né, para o Brasil inteiro a formação política do Solidariedade com mulheres, né? Então isso é muito importante para a gente firmar a nossa posição de que somos mulheres e fazemos tão bem feito quanto os homens, né? É isso. Mas você é fofa, né, Samantha? Você é fofa. A gente é mais bravo, né? Você é fofa, você consegue disfarçar bem. Melhor vamos ser fofa, Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui, pessoal de Minas, que fez questão, de Rondônia, de Ubatuba. Beijo. A gente tem o Que Brasil legal, todo participando, é uma delícia. E eu tenho mais uma pergunta para a Marta também, do Paulo Pequeno, nosso secretário nacional da Pessoa com Deficiência, Marta. Ele pergunta o que você acha sobre as mulheres com deficiência nas eleições. Você acha que vai ter destaque nessas? Não acho que vai ter destaque. Acho que, geralmente, as mulheres com deficiência, elas não têm... Elas são mais discriminadas que as mulheres normalmente, e as mais discriminadas que são as negras. Eu acredito que não existe uma política, até onde eu saiba. Aliás, vou perguntar isso para a Samantha, que está de Solidariedade há muito mais tempo e acompanha. Vocês têm alguma política específica para as mulheres com deficiência? Porque eu nunca vi essa política específica para mulheres com deficiência, que eu gostaria de saber. E também gostaria até teria que pensar como fazê-lo, né? Porque não é uma coisa assim tão simples. Todas essas questões de cota política, tal, e eu sou sempre muito política afirmativa, eu sou sempre a favor, mas eu acho que nunca é simplista. São assuntos muito complexos também, que tem que ser muito debatido no partido inteiro, para que as pessoas possam se juntar numa posição de unidade frente a... Devemos, então, apoiar? Sim, então devemos. O que nós devemos fazer para? Mas eu daria a palavra à Samantha para dizer o que o partido já tem como bagagem nisso, se nunca se debruçou, e que ela pode fazer algo que seria importante para saber uma posição. Fala da nossa secretaria. Então, na Solidariedade, a gente não tem uma política específica para mulheres, né, com deficiência, né? A gente não tem algo tão restrito, né? Então, a gente tem uma secretaria de pessoas com deficiências, que o Paulo Pequeno, que foi quem fez a pergunta, é o nosso secretário, né? E a gente sempre preza por essas pessoas, né? Para dar o direito a essas pessoas de participarem na política, porque, como a Marta disse, e quem faz política para as mulheres melhor são as mulheres, então quem faz política para as pessoas com deficiência tem que ser pessoas com deficiências, que entendam, né, daquela necessidade. Claro, uma pessoa que não tem deficiência pode fazer? Pode, vai fazer, mas não vai ter tanto know-how que uma pessoa que tenha deficiência. Aí eu já gostaria de conversar, porque eu não tenho certeza. Porque eu acho que sim, mas senão a gente entraria muitas vezes numa coisa como, por exemplo, a política para as mulheres negras ou para os negros, né? Os negros não gostam que pessoas brancas entrem na sua discussão. Eu percebo que tem uma resistência muito grande.
Não acho equivocado, porque é um momento de unidade, de apropriação de identidade, e que o branco não tem muito a ver nesse momento. Acho que talvez em sociedades já mais para frente, não preconceituosas e que não têm um passado escravagista e tal, talvez essas pessoas já estejam mais incorporadas, lutando pelas mesmas coisas junto com os brancos, não é o caso. E na política do deficiente, eu não tenho tanta certeza, por isso que eu acho que teria que ter uma discussão, porque se essa pessoa é deficiente e queria ter uma política especial para ela, eu posso não ser deficiente, mas eu tenho que ter uma compartilhar daquilo. E também eu posso ter amanhã um filho deficiente ou um neto deficiente. Eu quero que tenha alguma coisa que o ajude a ser igual a mim, que não tem essa deficiência. Talvez tenha que ter uma política afirmativa. Tem que ter, não sei, mas tem que conversar. Tem que ter pessoas que não têm deficiência com as que têm e ver o que pode ser. Mas eu acho que a gente teve, né? A gente já fez esse debate dentro do Solidariedade, né? A gente fez grupos de trabalho com pessoas com deficiências, né? Automaticamente com pessoas que não tinham deficiência para a gente debater justamente isso, né? E a gente percebeu no nosso, né, enfim, nas nossas discussões que é importante justamente ter esse conjunto. A gente não pode fazer essa separação, né? A gente tem que trabalhar em conjunto para melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas também. E o que a gente percebeu, que nós temos sim consciência, temos essa facilidade de trabalhar também, mas quem tem a deficiência, ou quem tem filhos, ou quem tem conhecimento de causa, né? Às vezes pode ser uma pessoa que estuda a causa. A Denise é exemplo disso, é uma pessoa que é apaixonada pela causa da pessoa com deficiência, e tem várias, né? Enfim, já estudou bastante o tema, uma pessoa que tem expertise no tema, não tem deficiência. Então, eu acho que o X da questão são pessoas que entendam disso, né? E trazendo para a questão política, para a questão da eleição, nós vamos ter, inclusive, uma candidata bastante forte aqui em São Paulo, né? No município de Embu das Artes, se não me engano, me corrija, Embu das Artes. Né, que é uma pessoa com deficiência, chama Jaci, participou com a gente do curso Lidera no final do ano, né, terminou agora no início do ano, e ela é uma pessoa com deficiência, e o conhecimento que ela tem da causa, se ela ganhar, que a gente torce para ela ganhar, com certeza vai fazer bastante diferença onde ela for exercer a vereança dela. Então, assim, é super importante a gente trabalhar com pessoas que entendam da causa e com pessoas que estejam abertas, né, a aceitar a causa, e independente de ter deficiência ou não, né? Então, acho que isso é super importante na eleição. Solidariedade faz isso, né? Já criamos a secretaria, então já viemos com isso, e damos espaço para as pessoas que têm deficiência, né? O Paulo, como secretário, sempre convidou várias pessoas para participar do partido, para concorrer às eleições, então, mulheres, né? Então, com certeza vai ter esse espaço aí dentro do nosso partido. Tenho certeza que o partido vai eleger mulheres com deficiência, sim. Deixa eu aproveitar essa conversa de vocês. E eu pensava assim como a Marta também, eu ficava até meio brava com essa história, Marta, porque sempre foi uma causa que me atraía, e eu encontrava resistência por não ser deficiente, por não ter ninguém na família deficiente, e eu encontrava essa resistência. E uma vez eu perguntei para o secretário da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo o porquê disso, nada sobre nós sem nós. Eu falo, eu estou vindo pelo amor e não pela dor, então eu acho que vocês têm que me aproveitar, né? Porque eu venho pelo amor. E ele falou assim, a gente quer você sim, porque você é que vai lutar mais ainda, porque você não tem deficiência. Mas a parte técnica, só nós sabemos o que nós passamos. Aí eu passei a entender por que tem que ser pelo deficiente, nada sobre nós sem nós. Porque eu tenho a parte teórica, mas eu não tenho a parte prática. E a mesma coisa foi com os negros, que eu perguntei para a nossa candidata lá do Paraná, Jaciara, que tinha esse preconceito, né? Porque parece que branco não pode lutar contra o racismo. E eu sou uma defensora, né? Eu luto contra isso. E ela respondeu para mim, Denise, você pode lutar sim, nós fazemos questão que você lute, mas você não pode falar do que nós sentimos, porque só nós sentimos. E aí eu passei a compreender por que disso, nada sobre nós sem nós. Então, nosso partido, graças a Deus, ele une essas duas forças, né? Os deficientes, os não deficientes, por essa causa. E vou aproveitar aqui, que tem uma pergunta do Cláudio Prado, que foi seu subprefeito, né, Marta, quando você foi prefeita dessa cidade. E o Cláudio está perguntando para a Samanta, que a Fundação já fez muita coisa para eleger mulheres. Para você falar o que
fez agora, esse ano, o ano que passou também, para eleger mais mulheres no Solidariedade do nosso projeto? A gente ia falar no final, né? Mas a gente já pode falar agora. O Cláudio já perguntou aqui. Então, tá bom. Nós fizemos, em parceria com a Secretaria da Mulher e Solidariedade, né, o projeto chamado Lidera Mais, que foi um projeto onde nós obtivemos inscrições de todas as mulheres do país. Tivemos mais de 450 inscrições, mais ou menos, onde a gente ofereceu cursos de formação política para essas mulheres de forma extensiva. Né? Então, foram mais ou menos 4 a 5 módulos. Foram 5, né, Dê? Eu tô tão perdida, gente, mas foram 5 módulos, é porque no início eram 7, com essa questão da pandemia, a gente teve que diminuir, então, assim, terminamos o Lidera no limite de ser decretado aí a pandemia, né? Então, enfim, o projeto foram 5 módulos, onde cada módulo a gente passava, né, conteúdos políticos partidários de formação, conteúdos interessantes para as mulheres. Então, nesse meio tempo, elas vinham, uma vez ao mês, elas vinham até São Paulo, passavam um final de semana, né, reclusas, estudando, né, a gente dava tarefas o dia inteiro, durante os 2 dias, quando saíam daqui, elas tinham tarefas a cumprir. Então, nosso objetivo foi colocar essas mulheres em pé de igualdade com os homens para concorrer às eleições nos seus municípios, né, porque normalmente elas tinham vontade, elas tinham vocação, mas faltava para algumas o conhecimento ou o aperfeiçoamento daquilo que elas já tinham. Então, a gente ajudou, né, aquelas que precisavam, né, muitas não, muitas já vinham, né, enfim, nos agregando, mas a gente tentou, né, passar isso para cada uma delas com diversos profissionais que nós levamos para o Lidera Mais, e foi um sucesso. Foi um projeto que a gente pensa em expandir e continuar, né, agora no próximo ano, quando as coisas estiverem mais calmas, né, o nosso objetivo é sempre esse, porque a gente sabe que na política o homem tem esse acesso, é mais fácil, ele consegue as coisas, tem mais tempo, né, e para a mulher não, a mulher precisa um pouco mais de dedicação. Então o que a gente fez foi levar essa dedicação para elas, né, de que elas pudessem ter esse tempo para elas, de estudar, de se dedicar, para que elas levassem para o município a melhor coisa, né, a melhor política, a bandeira realmente que ela iria defender. Então foi um projeto muito bacana que a gente pensa em continuar aí, inclusive com o Cláudio junto com a gente. Foi Obrigada, um sucesso, Cláudio. mesmo. Eu vou dar uma dica, que é para homem candidato e para mulher candidata. Acho que eu ia dizer vai sobrar para mulher, mas talvez não. Talvez com a pandemia, talvez não. Uma das coisas que o digital está tão forte, todo mundo tem que se empenhar, porque isso hoje é fundamental numa campanha. Eu estava pensando uma coisa de antigamente, de campanha, que fazia muito efeito. Por exemplo, para a mulher, quem ia na quitanda, quem vai no açougue, quem vai no cabeleireiro, tal. Você tem uma amizade com essas pessoas do teu bairro e você cumprimenta, você pode até dizer que vai ser candidato e fica nisso. Mas essas pessoas são pessoas que você, às vezes, frequenta há muito tempo e você pode usar de uma coisa de antigamente, porque, infelizmente, o vereador é uma pessoa muito importante para a sua cidade, ele vai fazer uma diferença enorme. Só que ninguém lembra em quem votou e ninguém sabe em quem vai votar. Eu estou cansada de chegar na véspera da eleição, tem gente ligando, tem o nome aí de vereador ou vereadora? Quer dizer, que coisa mais feia, a pessoa não estudou ninguém, não procurou ninguém, ouviu, não achou encanto algum, não conversou, né? Na última hora tem que arrumar um nome. Mas existe, é a triste realidade que nós temos, né? Mas que se você tem se você é frequentadora do teu bairro, seja a igreja ou a quitanda, ou seja o que seja, de conversar com a pessoa responsável, explicar o porquê, convencê-la que você é uma pessoa que vai fazer diferença, né, num nível e no outro também, e ter uns santinhos pequenos de antigamente, que tem o teu rosto e tem o seu currículo. Quem é você? Porque a pessoa leva e põe um número. É uma coisa de final de campanha. Porque eu vi tanto isso, fiz muita campanha para o Eduardo também. No começo era só sola de sapato, muito tempo sola de sapato, e eu usava muito isso. Então, deixava os santinhos, né, no balcão, deixava uns santinhos na quitanda. Se se incomoda, tá? O senhor me conhece há muito tempo, tal. Incomoda de eu deixar aqui? Não, pode deixar, pode deixar. E eu percebia que entrava gente, às vezes olhava aquilo e pegava aquilo, porque gosta da cara, gosta do currículo, põe na carteira. Eu achava engraçado aquilo.
e pronto, tem um candidato, escolhi. Parece muito idiota, mas essa pessoa leva, e se ela tem uma família de 8, 9 sem candidatos, você já tem 10 votos. O pior, Marta, é que hoje a gente nem pode fazer isso porque é proibido pela legislação eleitoral, né? Porque quitanda, padaria é bem de uso. Não, é bem de uso comum. Não pode mais deixar santinho fazer propaganda em bem de uso comum. Então a gente pode ficar na porta. Não pode. Não pode, é bem de uso comum, não pode ter propaganda eleitoral, mas a gente pode ficar na porta. Mas nem quando for eleição? Nem quando for eleição? Não, nem na campanha. É bem de uso comum. Todo mundo tem que ser digital. Não, pode fazer papel, mas a gente fica do lado de fora do comércio, por exemplo, a pessoa sai e a gente oferece. Ah, mas não é isso. Não pode deixá-la mais lá no balcão, não pode mais. Que pena. Eu gostava tanto disso, eu achava ótimo. Pois é, tudo está mudando. Deixa eu aproveitar aqui, gente, mandar um abraço pessoal da Americana, que está pedindo vocês, mandem um abraço. Americana, aqui em São Paulo. São Paulo, São João da Boa Vista, Roraima, Boa Esperança, Minas Gerais, estão pedindo um abraço de vocês, viu? E chegou mais uma pergunta para nós também, a Daniele Arlota, e a gente aproveita para falar um pouco de futuro, Marta. A gente sabe que as discussões ainda estão acontecendo em relação à pré-candidatura de prefeito aqui em São Paulo, mas não dá para fugir dessa pergunta se você vai ou não ser nossa pré-candidata a prefeita de São Paulo e o que você acha que pode ser modificado na prefeitura? Olha, isso está em avaliação, não está fechado. E está engraçado porque está mudando toda semana, né? Uma semana a gente acha que o canto mais de Bolsonaro, de direita, vai com o candidato, aí depois acha que vai de outro jeito, depois acha que o Bruno vai de um jeito, aí aparecem outros personagens, aí acha que o PT vai de um jeito, mas aí começa a ficar não tão claro, aí um candidato que estava forte desaparece, e eu acho que está uma situação que, para falar a verdade, eu nunca vi tão confusa e tão podendo mudar, e toda semana tem mudado. Então eu não tenho nenhuma posição fechada a respeito, não fechei nada a respeito de como ser. O Solidariedade está muito junto comigo nisso. Se eu for candidata, somos candidatos e vamos fazer um trabalho muito bom e forte para a candidatura. Se eu não for candidata e for vice de alguém, também estão me apoiando. E se eu resolver pensar no que eu vou fazer, que não seja uma coisa nem outra, eles também é um partido assim muito aberto, entende? Que me acolheu de braços abertos e está muito junto nas decisões. Então, isso, se eu falar para você hoje, eu vou estar falando que eu não sei com clareza ainda, né? E a outra coisa, qual que era da mesma pergunta? Ela perguntava se eu ia ser candidato para São Paulo. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Há tempo que eu penso isso, e há muito tempo que eu penso isso, porque das coisas mais duras para mim, como prefeita e como depois em campanhas diferentes, foi ver a situação das palafitas, os córregos em favelas, as palafitas em cima de favelas, a enchente que entra aquela água imunda dentro das casas. São Paulo não pode mais ter córrego desse jeito. Aí esse córrego que inunda a casa, córrego sem casa sem esgoto. Eu acredito que São Paulo tem que dar o exemplo de começar um programa de saneamento básico de primeira, ir para o Banco Mundial, para os bancos internacionais, né? Como a gente foi para o BID pedindo dinheiro para reformar o centro, né, da cidade que estava completamente destruído. Deu para recuperar o Mercadão, deu para recuperar praças, deu para recuperar bastante coisa no centro da cidade. Mas eu acredito que hoje o principal é a questão do saneamento básico. Nunca é feito, porque não aparece, né? Não é obra, não é asfalto, mas é fundamental para a saúde e vida das pessoas e uma economia gigantesca também para o SUS, né? Porque hoje grande parte das doenças vem de falta de saneamento básico, desses cuidados, né, que os médicos falam tanto que tem que ter, e que ficou muito exposto na pandemia, como as pessoas, uma parte grande, ainda não tem água potável em casa.
e fica falando, vai, lava a mão, põe sabão. Então, são áreas, são questões assim como também a regularização fundiária é muito importante, a questão de habitação, tem que pensar em muita coisa. Agora, a gente sabe que os problemas de São Paulo são desse tamanho, o dinheiro é muito curto, mas eu também penso, né, que eu trabalhei com muito menos e fiz tanta coisa. Então, é uma questão de ter prioridade, foco e pensar no mais excluído na cidade. Bom, estamos nessa torcida, Marta. Aí, Porque eu sei o que você fez por São Paulo, né? Os 21 céus que você fez aqui em São Paulo. Enfrentou a máfia do transporte público. Eu falei, que mulher de coragem. Então, pois é, sabe, outro dia estavam perguntando para mim qual era o maior feito. E eu falei assim, olha, você vai ficar impressionado. Estava com funcionários assim, porque o maior feito foi transformar o PAS no SUS, porque São Paulo, o Maluf tinha privatizado a saúde, e São Paulo não tinha SUS. Você acredita São Paulo sem SUS? Isso foi o maior feito. Foi um trabalho hercúleo e muito difícil de recuperar os hospitais, trazer de volta, fazer concurso público e tal. E talvez tenha sido o maior feito, mas isso fica esquecido do tempo, né? Porque aparecem outras coisas que foram muito boas também. Mas isso daí foi um marco gigantesco. E hoje a gente está vendo da importância do SUS, né? Da importância do Estado na vida da gente com essa pandemia. Deixa eu aproveitar, Samantha, perguntar para você, porque as mulheres estão sofrendo muito mais violência agora na pandemia. Você, como advogada, acha que as políticas públicas, existem políticas públicas do Estado hoje que conseguem nos atender, conseguem resolver o problema dessas mulheres, ou pelo menos o atendimento imediato delas? Você, como advogada, qual é a sua visão disso? Então, eu acho que existem políticas públicas, né? Eu acho que as políticas públicas vieram melhorando ao longo dos anos, mas não são suficientes ainda, né? Porque vemos ainda ontem, acredito que ontem, eu estava lendo uma matéria que a mulher estava vivendo em cárcere ainda, né? Então, se uma pessoa ainda vive em cárcere privado por um homem, então as políticas realmente ainda precisam sim ser melhoradas bastante. Uma coisa que é muito importante ainda é o pós, né? Então, muitas mulheres têm medo de denunciar, porque depois que denuncia, o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer com os filhos, o que vai acontecer com a família dela, como que ela vai sobreviver. Porque a realidade hoje é que muitas mulheres são sujeitas, né, ao homem, sujeitas à renda que aquele homem dá. Então, muitas vezes elas aceitam aquela condição e não denunciam por conta disso, porque se o Estado tivesse políticas públicas que dessem segurança, né, acredito que teriam muito mais denúncias, teriam muito menos esse tipo de caso, né? Então, hoje a gente vê muitas mulheres denunciando e morrendo, né? Então, quando a gente vê isso, quem sofre esse tipo de violência não vai denunciar, porque, né, tem medo de morrer, é aquela coisa, vou morrer de qualquer jeito. Às vezes pensa, eu vou ficar por aqui, né? Então, não é o correto. Então, acredito que as políticas públicas do pós tem que ser, né, do pós-denúncia, tem que ser muito mais eficazes. O atendimento, acredito que quem faz o atendimento para essa mulher quando ela é denunciada, quando ela denuncia, né, o agressor, essas políticas, acho que essa pessoa que atende tem que ter um tato, como falar, porque às vezes ela está ali como agressor, né? Nessa pandemia, então, aumentou muito o número de violência para as mulheres, para as crianças, porque o agressor está ali muito mais tempo, né? Então, como que uma mulher vai ligar ou vai fazer um tipo de denúncia e falar, né? Então, acredito que tem que ter esse tato, né? É um tipo de coisa que é um tipo de política que funciona nas cidades onde tem esse acesso, mas para uma população indígena, para uma população ribeirinha, muito mais complicado. Então, acredito que tem que ter essas políticas públicas melhores para essas mulheres que vivem nessas condições, né, que vivem distantes, afastadas, onde não é fácil você pegar um telefone, ter acesso a uma internet, né, que precisa colocar um crédito no celular para fazer uma ligação, né, enfim, que não consegue nem, depois que faz a ligação, não consegue nem ligar para pedir ajuda para uma outra pessoa. Então, acredito que isso tem que melhorar, esse pós, né, denúncia, temos muito que evoluir nisso, e isso é a importância de termos mulheres lá fazendo política para isso, porque quando a gente tem esse olhar, nós estamos lá, o nosso olhar para isso é muito mais eficaz, é muito mais intenso, né? Então, é importante elegermos mulheres para as câmaras de vereadores, para as assembleias, para a Câmara dos Deputados, porque são essas mulheres que vão melhorar as condições dessas outras mulheres que precisam, né? Então, precisamos, né, eleger pessoas e mulheres que pensem assim. Talvez, Samantha, que a lei mais importante que foi feita, Maria da Penha, foram as deputadas e senadoras juntos que elaboraram. Justamente, aí você pensa, homens poderiam fazer? Poderiam, mas talvez demorariam muito mais tempo,
né, do que demoraria. Não é prioridade. Não é, porque para o homem não vive isso, né? Não é palpável para eles isso, e para a gente é. Né? Às vezes a gente conhece familiares que vivem isso, amigas que vivem isso, então, às vezes, homens que convivem com isso, às vezes convivem com um agressor. Né? É muito difícil você ter um homem que convive com uma mulher que é agredida, né? É bem complicado. Então, a gente sabe do conhecimento da causa, porque a gente vive normalmente aquilo direto ou indiretamente. Então, quando a gente vai para o parlamento, quando a gente tem um poder de mudança, a gente faz bem feito, porque a gente tem conhecimento de causa, né? Assim como as pessoas com deficiência provavelmente têm no conhecimento da causa delas. Então, acho que é importante a gente pensar nisso para os nossos futuros aí, parlamentares. Aproveitando de mulheres fazendo leis para as mulheres, a Marta, em 95, apresentou o projeto, né, que reservava 20% das vagas, né, dos partidos, da chapa, para as mulheres, mas daí ficou valendo só para a eleição municipal, até que veio a reforma, né, que passou a 30% de preenchimento de vagas para as mulheres. A Marta já lá atrás já estava lutando por isso, né? E aí tem a pergunta da Maria Ivanquio, que é uma pré-candidata à nossa vereadora de Itanhaém, e ela fala que é onde as 10 cadeiras são ocupadas por homens que tem em Itanhaém. Se vocês acreditam que as cotas realmente resolvem a desigualdade na política? Bom, a primeira coisa que eu falaria para ela é que tem 10 cadeiras, e são 10 homens, ela tem uma bandeira aí maravilhosa. Maravilhosa. Olha, é injusto o que eu vou falar, mas é uma dádiva. É chegar para uma mulher ou para um homem e falar se acha justo. Não tem ninguém que vai achar que seja justo. E aí você pode falar todos os lindos projetos que as mulheres fazem e que passam assim, fazem a vida das mulheres mudarem. Né? Na saúde tem um monte também, mas eu acredito que nós vamos ter chance, viu? Nós vamos ter chance, porque acho que Samantha falou, você mencionou, tá na fala das pessoas que as mulheres estão vivendo situações muito diferentes, muito difíceis. Por exemplo, se você pega as professoras, eu tenho ficado tocada com as professoras. A situação é muito dura, porque elas já tinham uma vida difícil, né? Uma professora. Aí você vê, ter que dar aula por online, a maioria não tinha o hábito e nem a expertise de mexer e preparar a aula, que é diferente da aula expositiva presencial. Depois, vai para casa as tarefas online. Mais da metade das crianças não tem computador. As crianças que têm computador podem ter acesso, tal, muitas não sabem mexer direito. A mãe, muitas vezes, também não sabe. E as que sabem estão ou fazendo jantar ou almoço, ou no home office, ou... Entende? Então, a sobrecarga que está é muito grande. Agora, quando a gente está sobrecarregada, a gente não fica paciente. Nem o marido, nem o companheiro, e nem você. Dá impaciência. Se você está com medo de ficar desempregada quando melhorar essa pandemia, ou que já ficou desempregada ou desempregado por causa de tudo isso que está mudando, sem saber o que vai acontecer no mundo, ou na sua cidade, ou no tal do home office, ou na firma que você trabalha. É uma situação de estresse que ninguém merece. Nós nunca vivemos isso de uma forma tão intensa. Agora, eu diria com tranquilidade que cai mais em cima da mulher. Nesse sentido, vai ser muito duro para a mulher, mas é aí que eu acho que está a nossa força, a nossa predisposição de batalha, o nosso discurso que a gente tem que ir para melhorar, para nessa mudança de mundo que a gente está vivendo, e não adianta achar que vai ser daqui a 10 anos. Quem for eleito agora tem 4 anos. Nesses 4 anos, gente, vai fazer assim, e você tem que estar lá para defender. Defender o quê? A situação das mulheres, de todo cidadão, eu diria, mas das mulheres em particular, porque as mulheres estão sendo muito prejudicadas. E nessa transição, a gente pode pegar o bonde, ou pode ficar para trás. Então, nós temos que pensar em tanta coisa nova que vai acontecer e ter pessoas que estejam fazendo leis que pensem na situação específica de quem é mãe,
Eu estou dizendo mãe que gera bebês, não que depois tem que ficar cuidando sozinha, mas mãe que tem 9 meses de gravidez, que pare, que depois tem que amamentar e que tem que ter um companheiro que ajude tudo isso, mas isso não é suficiente. Se a gente quer ter uma sociedade mais justa, tem que ter uma participação da sociedade. Por exemplo, as creches não estão funcionando, que eu saiba, na maioria das cidades, né? Pois é, mas a maioria das empresas já está chamando as funcionárias. E aí? Faz como? Absurdo, né? Então, as pessoas esquecem que você chama a sua funcionária, mas ela tem uma criança que tem que ir na creche, ela não tem com quem deixar, a mãe já faleceu, a mãe não mora não sei aonde. Ela faz como? Faz o quê? Ninguém está ligando Ninguém dá isso. solução, ninguém dá solução, né? Meninas, eu sei que nosso tempo passa muito rápido. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira conversando com vocês, mas nós estamos, acho que, a 5 minutos de acabar essa live. E eu preciso de algumas dicas, Samantha, para quem tem vontade de entrar na política, mas nunca deu o primeiro passo, para as mães. O que você sugere? Olha, gente, eu não sou política, viu? Estou aqui, mas não sou. A política está aqui, a Marta, né? Então, Mas você está no meio. as minhas dicas é pela vivência com os políticos, tá? Dizer que você primeiro não desista, né? Se é um objetivo seu, não desista, não tenha medo. Muitas coisas podem acontecer para te desanimar, assim como tudo na vida, mas você não pode desistir, porque quando a gente enfrenta, a gente faz bem feito, como a Marta disse, a gente, né, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e se a gente quer, a gente consegue. Então, se vocês acreditam nisso, não desistam, procure um partido, né, que te abrace, né, a solidariedade está aí, a maioria das cidades a gente está organizado, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né, então pegue um partido, vá para o partido que te abrace a sua causa, lute, né, não é uma vida fácil, a vida de ser político, é uma vida que você tem que deixar, né, provavelmente a sua casa, deixar os seus afazeres para fazer pelo povo, para o povo, né, e pelo povo. Então, assim, é uma vida complicada, difícil, não é fácil, mas é muito gratificante quando você vê, como a Marta disse, várias coisas que você fez e que melhorou a vida das pessoas, mesmo as pessoas às vezes não lembrando. Para você é gratificante colocar sua cabeça no travesseiro e lembrar que você veio ao mundo e fez uma mudança na vida de várias pessoas. Então, não desista e seja a mudança que você quer aí no seu município. Aproveita, Samantha, nossas considerações finais, que nós estamos encerrando, vai cair nossa live. É isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Foi um grande prazer tê-los aqui. Acompanhe a Fundação nas redes sociais, acompanhe o Solidariedade nas redes sociais e estamos à disposição para todos que quiserem vir conosco. Um grande abraço. Obrigada, Samantha. Marta. Foi muito bom. Olha, eu digo, se você já decidiu, se você decidiu estar firme, vai com muita determinação e tenha foco. Foco, faça uma estratégia e tenha foco, determinação, peça ajuda e trabalhe muito, porque vão ser 3, 4, 5 meses de muito trabalho e depois vai ser mais ainda sendo eleita, mas pode ser uma das coisas mais gratificantes da tua vida, porque é realmente a possibilidade de interferir. E o que muda a vida das pessoas é a política, porque desde o precinho do pão até o preço do ônibus, até o imposto que se paga, tudo depende da política. Vamos pôr gente boa na política, vamos pôr gente que queira o bem da população, que queira cuidar das pessoas que mais precisam e que pensem na nossa cidade como um todo. É isso. Vá firme, os homens e mulheres. Muito obrigada, Marta. Obrigada, Samantha. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês. Queria conversar mais, porque eu acredito que está acontecendo uma geração de mulheres que não competem, elas se complementam. Eu acredito nisso e a Solidariedade conseguiu passar isso para as nossas mulheres. A gente não tem que competir uma com as outras, a gente tem que complementar umas às outras. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme rever a Marta, né, que esteve lá no Lidera com a gente. Samantha, morrendo de saudade de você. Receba meu abraço, que a gente nem pode se abraçar hoje, infelizmente. E agradecer a todos que participaram, que mandaram as perguntas, que mandaram abraço. Infelizmente, a gente não consegue falar para todos, né? E falar que a próxima live nossa vai ser dia 16, na próxima quinta. A gente vai ter o professor Israel e o nosso deputado do Rio Grande do Norte, o Alisson Bezerra, tratando sobre educação online e a desigualdade social.
que vai ser o que a Marta até falou agora, né, da dificuldade, e a gente vai ter o nosso querido Arthur, né, nosso jornalista da Fundação também, e fazendo essa mediação entre os participantes e os nossos entrevistados. Uma boa noite a todos, espero que fiquem todos bem e se cuidem, e quem puder, fique em casa. Beijo!